Fibromialgia? Isso é preguiça. Ninguém quer lhe dizer isso. Nem seu médico, nem sua família. Mas eu vou. Calma, calma. Não fui eu que disse isso. Esse homem aqui publicou um vídeo no seu canal do YouTube, lá na Inglaterra, e nesse vídeo ele afirmou que a fibromialgia não é real, que ela não é uma doença como as outras, que quem tem fibromialgia é preguiçoso e utiliza ela como uma medalha de honra para conseguir alguns benefícios. Quase 500 mil visualizações em poucas semanas de publicação. Muitos comentários. E sabe o que me deixou mais impressionado? Muitas pessoas concordando com ele. Eu sou reumatologista e eu trato pacientes com fibromialgia todos os dias. E eu estou aqui não para defender preguiçoso, como ele disse, mas sim para falar sobre o que realmente é verdade. Primeiro quero falar um pouco sobre quem falou isso. Ele é um homem lá da Inglaterra, produz conteúdo que me parece ser um conteúdo motivacional, e ele conta a sua história pessoal de que emagreceu bastante apenas com mudanças de hábito alimentar e atividade física, e que isso ajudou ele a diminuir a dor. Ele utiliza a sua experiência pessoal para comentar que a gordura é a causa da dor da fibromialgia, e consequentemente fazer uma afirmação de que fibromialgia é preguiça e obesidade. Sem muita discussão. Ele baseou essa informação, inclusive com alguns dados reais. Alguns deles falam que até 50% dos pacientes com fibromialgia, sim, são obesos. Só que ele usou isso como uma prova real de que aquilo que ele estava falando era uma verdade absoluta. E para terminar, no final do vídeo, ele ainda recomendou o uso de um suplemento. E disse que médico só prescreve remédio para ganhar dinheiro. Vamos respirar fundo. E agora eu vou falar sobre o que eu penso sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Batistella, eu sou médico reumatologista, especialista em dor, e aqui nesse canal eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e outras doenças reumatológicas. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no nosso canal, clica no botão das notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa também ouvir falar sobre esse assunto tão delicado. Eu vou direto ao ponto. Antes de falar sobre o que ele errou, na minha opinião, eu quero falar sobre algumas afirmações que ele está correto. Primeiro, realmente a obesidade piora a fibromialgia. Isso é um tanto quanto óbvio. Se você está acima do peso, com certeza isso vai lhe atrapalhar na sua rotina, vai fazer mais carga sobre músculos e articulações, e isso vai trazer mais dor. Segundo, exercício faz parte do tratamento. E isso não é novidade para quem me acompanha aqui no canal. Eu afirmo isso em praticamente todos os vídeos. Não há como melhorar da fibromialgia sem fazer atividades físicas. Quem está dizendo isso não sou eu, é a literatura médica. O movimento faz parte do tratamento. É fundamental. Terceiro, ele fala naquele ciclo vicioso que nós também já conversamos. Dor, para de se movimentar, ganha peso. Mais dor, menos movimento. E esse é um ciclo que não termina nunca. Realmente isso impacta muito na melhora. E quarto, realmente os médicos algumas vezes medicam demais. Mas por que medicam demais? Para ganhar dinheiro? É claro que não. Nós médicos, quando atendemos alguém com fibromialgia, nós queremos tentar fazer com que a pessoa diminua a dor o quanto antes para poder começar a fazer aquilo que vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. O remédio serve para isso, para lhe ajudar a diminuir a dor com o objetivo de que você consiga iniciar outras medidas que façam uma diferença ainda maior e que futuramente nós consigamos diminuir o remédio. O raciocínio dele aqui não faz sentido. E é por isso que eu acho muito importante reforçar essa minha opinião. Resumindo todos esses pontos que ele realmente acertou, ele faz uma confusão. Ele confunde aqui consequência como causa. O fato de muitas pessoas que têm fibromialgia estarem acima do peso não significa que foi a gordura que causou a dor. Mas é bem provável que o ganho de peso foi uma consequência da pessoa estar com dor e fazer menos movimento. E aí entramos naquele ciclo. Só que fibromialgia existe também em pessoas que estão com peso normal. Existem atletas que fazem atividades físicas regularmente. Existem em crianças, numa menor proporção, mas também existe. E nesses casos, nós questionamos, nós dizemos que a culpa é da gordura, ou da preguiça, ou do benefício. Então, cuidado, nós precisamos ter muito cuidado com essas afirmações. Esse foi o primeiro erro dele, fazer uma confusão entre causa e efeito.
O segundo erro, e na minha opinião talvez esse seja o principal, foi desconsiderar o que nós já conhecemos sobre o que é fibromialgia. Fibromialgia é uma doença em que o organismo fica hipersensibilizado à dor. O corpo passa a perceber a dor com muito mais facilidade. Isso acontece por quê? Por má vontade? Ou por um desejo da pessoa? É claro que não. As regiões do cérebro responsáveis por perceber a dor estão muito sensíveis. E isso faz com que ele perceba a dor de maneira desproporcional. Isso, como eu já falei outras vezes, tem comprovação científica. Existem exames de ressonância magnética funcional mostrando essas áreas hipersensibilizadas, mais ativas. Não é uma invenção minha, muito menos do paciente. Isso está comprovado. É neurobiologia. Um outro erro, aqui o terceiro, e que eu diria que não é nem um erro, é uma crueldade. Chamar o paciente com fibromialgia de preguiçoso, de que não tem vontade, de que quer se beneficiar, isso não ajuda ninguém a melhorar. Isso faz a pessoa ter vergonha. E aumentando a vergonha, aumenta o isolamento. Aumentando o isolamento, piora a dor. Aquele ciclo vai se perpetuando com outros fatores que o tornam ainda maior. Os pacientes com fibromialgia já são socialmente menos ouvidos. Em casa, muitas vezes tem dificuldade que os familiares entendam, no trabalho, às vezes até por alguns profissionais da área da saúde. Imagine que esse vídeo que ele falou, quase 500 mil pessoas já viram. Quantas não estão concordando e acreditando nele? Vergonha não cura a dor crônica. Vergonha não alivia a dor. Vergonha piora. E o quarto erro foi lá no final sugerir o uso de alguns suplementos. Quando falamos de uso de medicamentos, sejam eles suplementos ou não, nós precisamos ter cuidado. Indicar tratamentos sem ter uma evidência científica clara é perigoso, pois podemos estar oferecendo algo que não trará benefício, mas também poderá trazer malefício. É por isso que você precisa ter muito cuidado em quem você vai acreditar. E cá entre nós, os médicos prescrevem muito medicamento para ganhar dinheiro, segundo ele. Mas no final ele sugere um suplemento. Estranho isso, né? Se você tem fibromialgia e sabendo sobre o que ele falou nesse vídeo se sente envergonhado, saiba que eu te entendo. E que ele está muito errado com essas comparações que ele fez. Fibromialgia não é preguiça, mas fibromialgia não é sentença. Se você tem sobrepeso, claro que diminuir o peso vai lhe ajudar. Então é muito importante que você tenha em mente a importância do cuidado com o peso. Mas também entenda a importância do cuidado e da realização das atividades físicas. E isso não está relacionado a uma culpa sua, mas isso está relacionado a uma condição que atrapalha a sua melhora. Se você entender isso e utilizar isso como uma alavanca de motivação para que você possa melhorar, não tenha dúvida que a recuperação virá. Os sintomas diminuirão e a sua qualidade de vida melhorará significativamente. O movimento é remédio e ele precisa estar condicionado à sua situação atual. O que não é negociável aqui é fazer ou não fazer. Nós precisamos fazer, mas com cuidado, para que isso seja feito da maneira adequada. Você merece um diagnóstico correto e um tratamento adequado do que você está sentindo. Vamos tentar aprender com os fatos verdadeiros, mas vamos ter muito cuidado com aquilo que é falso. Antes de acreditar no que você escuta por aí, confirme com um profissional que realmente entenda sobre o assunto, e eu acredito que o reumatologista é o profissional mais adequado para lhe ajudar a entender sobre a fibromialgia, porque ele conseguirá lhe direcionar melhor no seu caminho. Eu fiz um vídeo em que eu falo da fibromialgia e ele estará fixado aqui embaixo, que muitas pessoas estão vendo, compartilhando e comentando, e eu quero muito que você assista, para ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Se alguém duvida do que você está sentindo e você quer ensinar essa pessoa, se ela tem boa vontade, ela vai entender, compartilha tanto esse vídeo que eu fiz agora, quanto esse vídeo anterior. Vamos fortalecer cada vez mais a nossa comunidade aqui, com informações adequadas, informações de diagnóstico, informações para o tratamento. O que eu mais quero é que mais pessoas venham aqui embaixo comentar, como tem acontecido cada vez mais, de pessoas que estão ouvindo o que eu falo aqui e utilizando na sua rotina e se sentindo melhor. A ideia é essa, é trazer informações que lhe ajudem com segurança e principalmente com sensibilidade de entender o que você está sentindo. Lhe espero no próximo vídeo.